Olá, sétimo ano, aqui é a professora Micaele. Nós vamos estudar sobre os números racionais. O que são números racionais? São aqueles que podem ser representados na forma de fração. Todo número que eu posso representar na forma de fração é um número racional. Exemplos, então, de números racionais. Número inteiro positivo. Ah lá, o número 5. Por que ele é racional? Mas será que ele pode ser escrito na forma de fração? Pode. Por exemplo, se eu coloco o denominador 1, 5 sobre 1, é uma fração que representa o número 5. Posso encontrar uma fração equivalente a essa, por exemplo, multiplicando por 2, o numerador e o denominador. Ficaria 10 meios. Aqui, outra fração que representa o número 5. Então, o número 5 é racional, assim como essas duas frações que eu escrevi. Será que número inteiro negativo é racional? Tem como representar na forma de fração? Tem também, é só colocar o 1 no denominador, menos 3 sobre 1. Ou encontrar frações equivalentes, por exemplo, se eu multiplicar numerador e denominador por 3. 3 vezes 3, 9, o sinalzinho de menos repete. 1 vezes 3, 3. Ali, uma fração que representa o número menos 3. Então, o número menos 3 é racional. O zero, será que ele é racional? É também. Olha lá, coloca o 1 no denominador dele. Frações equivalentes, 0 sobre 2, 0 sobre 3, qualquer denominador que você colocar, né? A divisão vai dar zero, então o zero também é um número racional. Quando a gente tem número decimal, como que eu leio esse número? São 2 décimos. A representação 2 décimos. Ah, é uma fração, daria até para simplificar por 2. Ficaria 1 quinto. Esse outro número decimal que é negativo vai ficar menos 15 sobre 10. Como que eu sei disso? É como se fosse um inteiro, né, negativo, e mais 0,5, mais metade. 0,5 é como se fosse 1 sobre 2. Então, é como se fosse menos 1 inteiro e 1 meio. Aí, como é que eu cheguei nesse resultado aqui? Tem que chegar no mesmo resultado. Vamos lembrar, número misto, como é que eu represento na forma de fração? Eu vou multiplicar e aqui eu vou somar. Então, repete sinal de menos. Aí faz 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. E o denominador mantém o mesmo, mantém o número 2. Aí vocês vão olhar, nossa, mas está diferente. É só simplificar. 15 dividido por 5 dá 3. E 10 dividido por 5 dá 2 ali, frações equivalentes. Essa fração 3 quartos, se ela já está no formato de fração, obviamente ela é um número racional. Todo número racional, então, pode ser escrito na forma de fração. Então, todos os números que são naturais são racionais. Todos os números inteiros, lembra do conjunto dos números inteiros que a gente estava estudando? Também são números racionais. E os números que são decimais ou na forma de fração também são racionais. Aqui o símbolo do conjunto dos números racionais é uma letrinha Q, que vem de quociente, né? A fração não é um quociente, não é uma divisão. Então, o conjunto dos números racionais, ele abrange os inteiros, né? E os naturais, porque os naturais já são inteiros também. A representação de números decimais em fração. Como que nós vamos fazer isso? Você vai pegar o número. Como que é a leitura desse número aqui da letra A? 4 décimos, não é? Então, 4 sobre 10 já é a forma, né, de representar esse número decimal na forma de fração. Além disso, você pode simplificar para representar de uma forma, né, irredutível. Se a gente dividir por 2, aqui no caso o numerador e o denominador, nós vamos encontrar 2 quintos. Aqui na letra B, como é que a gente vai fazer? Você vai copiar o número, vai copiar o número 13, sem a vírgula. E no denominador, você vai contar aqui, ó, como só tem um número depois da vírgula, vai ser só um zero. Então, vai ser o número 10, ou seja, 13 décimos. Se der para simplificar, você simplifica. Nesse caso, né, não tem como simplificar. Aqui na letra C, mesma coisa. Copia o número sem a vírgula. E no denominador, você vai olhar, como só tem um número, um zero. Então, é o número 10. Aqui dá para simplificar, né? Vamos simplificar por 2.
Denominador, metade de 10 é 5. Metade de 156, 78. Aqui na letra D, copia o número, que é o número 15. Denominador, como são dois números depois da vírgula, vou usar 2 zeros. A leitura mesmo do número não é 15 centésimos? Então, lá, 15 sobre 100. Dá para simplificar por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. 100 dividido por 5 vai ficar 20. Aqui na letra E, nós podemos fazer a leitura. São 2 milésimos, né? Se fosse aqui era décimo, centésimo, 2 milésimos. Então, vou colocar 2 sobre 1000. Por que 1000? São 3 números depois da vírgula lá, 3 zeros. Vamos simplificar por 2 o numerador e o denominador. 2 dividido por 2 vai ficar 1, metade de 1000 é 500. E aqui na letra F, copia o número sem a vírgula no denominador. Como são 2 números, 2 zeros. Sobre a representação de números fracionários na forma decimal. Olha o que nós vamos fazer. Eu tenho a fração 3 meios e quero representar na forma de número decimal. É só você pegar o número 3 e dividir pelo número 2. É o numerador dividido pelo denominador. Então, eu vou fazer 3 dividido por 2 dá 1, que é 2, sobra 1 de resto. Vou colocar vírgula para eu continuar o meu cálculo. Então, vai ficar 10. 10 dividido por 2 é 5. Resto, 0, ou seja, é 1,5. 5 quartos é só dividir numerador pelo denominador. Vai dar 1, que é 4, vírgula, né? Coloco 0. 10 dividido por 4 é 2. Sobrou 2 de resto. Como já tem vírgula, pode colocar um 0. 20 dividido por 4 é 5. Resto 0, ou seja, é o número 1,25, 1 inteiro e 25 centésimos. Na letra C, nós temos 7 terços. Então, eu vou pegar o 7 e vou dividir por 3. 7 dividido por 3 vai dar 2, que é 6, sobra 1. Aí, você vai colocar a vírgula e um 0 para continuar o cálculo. 10 dividido por 3 vai dar 3, que é 9, sobra 1. Como já tem vírgula, tem direito de colocar o 0. 10 dividido por 3 vai dar 3 de novo, que é 9. E você vai perceber que esse cálculo ele não tem fim. Toda vez você vai colocar o 3 no quociente, o 0 vai dar 9, sobra 1. Por quê? Esse número, quando isso acontece, o número é chamado de dízima periódica. Dízima periódica é um número que após a vírgula aparece um período, um número que toda vez vai se repetindo, certo? Não é como no número decimal, que quando a gente faz, né, o decimal exato, quando a gente faz a divisão, dá para você perceber que chega num ponto que o resto é 0 e acabou o cálculo. A dízima periódica não, ela se repete infinitamente, não tem fim. Então, esse aqui é o decimal exato. E aquele, né, aquela é a dízima periódica. E tem uma forma diferente de você representar, que é você colocar 2, copiar o período, nesse caso é o 3, né, que está se repetindo, colocar um tracinho em cima dele. Então, é o 2,3, só que é dízima periódica. Se fosse, por exemplo, o número 5,12, 12, toda hora repetindo o número 12, você ia colocar 5, o 12, que é o período lá, que é o número que está se repetindo, e colocar um tracinho. Lá é a representação do número, da dízima periódica. Mas pode colocar com as reticências também, se quiser, não tem problema. Agora, quando o denominador é 10, 100, 1000, é mais fácil de representar, nem precisa fazer a divisão. Então, no caso, você vai só copiar o numerador. Como aqui tem 0, você vai pular um número e já vai colocar a vírgula. Aí você completa ali com 0, ou seja, 0,7, 7 décimos. Na letra E, copia o 27. Como são 2 zeros, pula 2 números lá, 1, 2. Coloca a vírgula, aí completa com 0, 27 centésimos.
Na letra F, copia o número. Como o denominador é 1000, eu vou contar 1, 2, 3, já vou colocar a vírgula. Então, é 1 inteiro, 451 milésimos. Tem uma maneira diferente de realizar. Por exemplo, aqui, ó, 3 meios. Se você sabe uma fração equivalente a 3 meios, por exemplo, com o denominador 10, eu sei que 2 vezes 5 dá 10. Então, se eu fizer 3 vezes 5, 15, aí eu encontro também uma fração que fica mais fácil de fazer a forma decimal, nem precisa fazer a divisão. Mas aí fica a seu critério. Se quiser fazer sempre a divisão, não tem problema. Aqui já daria para você saber que é o número 1,5, tá? Mas aí fica a seu critério. Agora, nós vamos estudar algumas operações com números racionais. Nós vamos estudar a adição e a subtração. Eu peguei a atividade 3 da apostila na página 34 para eu resolver para vocês explicando. Então, aqui na letra A, nós temos mais 2/3 mais menos 1/5. Primeiro passo é você retirar do parêntese. Como aqui é positivo, eu posso escrever só 2/3. O sinal de mais, ele pede para confirmar o mesmo número. Então, eu vou confirmar 1/5 negativo, menos 1/5. O que nós vamos fazer? Chegou aqui, é uma operação com frações. Então, como os denominadores são diferentes, a gente precisa achar o mínimo múltiplo comum desses dois números e encontrar frações equivalentes. O MMC de 3 e de 5, né? Se você fizer lá, MMC de 3 e 5, como eles são números primos, só vai dar para dividir por 3 e depois por 5, ou seja, 3 vezes 5 é 15. Então, o denominador que eu vou utilizar aqui e na resposta vai ser o denominador 15. Como que eu acho as frações equivalentes? Pensa assim, ó. Do 3 foi para o 15. 3 vezes quanto para dar 15? 3 vezes 5. Então, eu tenho que fazer o 2 também vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Do 5 foi para o 15. Então, a fração equivalente é 5 vezes quanto para dar 15? É 5 vezes 3. Então, 1 vezes 3, 3. Aí, você faz a operação. 10 menos 3, 7. Olha lá, 7 quinzeavos. Aqui na letra B, vamos começar retirando os parênteses. Menos 3 oitavos. O sinal de mais pede para confirmar. Então, menos 1 décimo. MMC, vamos lá. O sinal de menos vai só repetir, vai manter. 8 e 10. Vamos fazer aqui o MMC de 8 e de 10. Por 2 vai dar 4 e 5. Por 2 vai dar 2, repete o 5. Por 2 vai dar 1, repete o 5. Por 5, 1. Multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, vai ser 40 aqui o nosso denominador. Vou encontrar duas frações equivalentes a essas, com o denominador 40, e na minha resposta também vai ser 40. Por quê? Quando os denominadores são iguais, basta eu repetir. Pode fazer daquela maneira que eu fiz aqui em cima, ou então usa aquele algoritmo, aquela regrinha, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3, 15. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 1, 4. Aí, você vai fazer a operação com os numeradores. Menos 15, menos 4, eu vou somar e vou manter o negativo. Menos 19. Se desse para simplificar, aí você também ia fazer a simplificação. Vamos para a letra C. A letra C é com números decimais. Então, vamos retirar primeiramente os parênteses. 50,40. O sinal de menos pede o oposto. Então, é menos 3,09, né? 3 inteiros e 9 centésimos. O sinal de menos pede para trocar o sinal, né? Que é o oposto. Menos 15,8. Aí, você vai resolver, como se fosse uma expressão numérica, normal. Você vai, aqui no caso, pode juntar primeiramente os negativos para poder fazer a operação com esse positivo. Vamos ver quanto que tem de negativo, ó, vou armar a continha.
Lembrando que tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, ó. Vou completar com zero aqui para eu poder somar esses dois números negativos. Então, vai ficar 9, 8, 8, 1. Só que é negativo, porque eu somei dois números negativos. Então, 18,89. Aí, você vai resolver 50,40 menos 18,89. Vamos ver quanto que vai dar. O zero não dá para tirar 9, então vai emprestar, fica 3. 10 menos 9, 1. Aqui não tem, vou emprestar lá do 5, vai ficar 4. Aqui ficou 10, emprestou, ficou 9. 13 menos 8 é 5. 9 menos 8, 1. E 4 menos 1 é 3. Então, vai dar. Vamos ver se vai ser positivo ou negativo. Vai ser positivo, porque eu tenho mais do que eu devo. O sinal, né, do número maior é o sinal positivo. Então, a minha resposta aqui vai ser 31,51 e vai ser positiva. Aqui na letra D, nós vamos recordar número misto. Como que eu vou representar essa fração mista, nesse número misto, na forma de uma fração? Aqui eu faço vezes e aqui eu faço mais. E repete o mesmo denominador. Então, vamos lá. 4 vezes 1 é 4. 4 mais 1 é 5. E mantém o mesmo sinalzinho. Aqui o sinal de menos vai fazer oposto, então vai virar mais 4 quintos. Aí eu vou fazer da mesma maneira. MMC, certo? O sinal vai se manter o mesmo. MMC de 4 e de 5, todo mundo sabe que é 20. Então, vamos lá. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 5, 25. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 4, vezes 6. Aí, você vai manter o mesmo denominador e vai fazer a operação. Ó. Devo 25 e tenho 16. Eu vou pagar 16 e ainda vou ficar devendo. Quanto será? Devendo 9. Então, eu devo 9, 20 avos. Aqui na letra E, vamos retirar os parênteses. Vai ficar 1/2. Aqui vai virar o oposto. O mais pede para confirmar. Então, eu vou confirmar o 7. Aí, você vai colocar o 1 no denominador. Igual. Vamos lá. MMC de todos esses números. MMC de 2 e 9 vai dar 18. 18 dividido por 2, 9. Vezes 1, 9. 18 dividido por 9 é 2. 2 vezes 2, 4. 18 dividido por 1 é 18. 18 vezes 7, vamos multiplicar aqui. 18 vezes 7. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7. 7 com mais 5, 12. Então, é 126. Opa, 126. Denominador mantém. Aí, você vai perceber que dá para somar os positivos. 9 mais 4 vai dar 13. E tem negativo ali, 126. Então, a gente vai subtrair. 126 menos 13 vai dar 113. Será que o sinal é positivo ou negativo? Ó, o sinal do número que tem um módulo maior. Então, o sinal do 126 então, vai ser negativo. Menos 113,18 avos. Sobre a multiplicação com números racionais. Quando os números são decimais, você vai fazer a regrinha do sinal, negativo vezes negativo dá positivo. E vai multiplicar 6,5 vezes 1,7. Faz a multiplicação. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. Com mais 3, 45. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 6, 6. Olha lá, 5, 10 e 11. A vírgula, ó, tem uma aqui, uma casinha decimal e uma casinha decimal aqui. Então, eu vou contar dois números para eu colocar a vírgula. Então, a resposta vai ser mais 11,05. 11 inteiros e 5 centésimos. Já quando o número for na forma de fração, você vai fazer a regrinha dos sinais, negativo vezes positivo dá negativo. E vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu vou fazer 7 vezes 5, 35. Denominador, 10 vezes 14 é 140.
Aí você vai ter que simplificar. O 35 e o 140, ambos são divisíveis por 7. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 20. Ainda dá para simplificar ainda por 5. Vai ficar 1/4. Só que tem uma maneira resumida de se fazer essa multiplicação, que é fazendo a simplificação. Como assim? Como que a gente vai fazer essa simplificação? Quando eu tenho multiplicação de frações, eu posso simplificar numerador com denominador, sendo numerador de uma fração e denominador de outra. Também posso fazer assim. Por exemplo, o 7, ele não dá para ser simplificado com 10, mas ele dá para ser simplificado com 14. Então, eu posso simplificar o numerador com qualquer um dos denominadores. Por exemplo, o 7, ele não é divisível por 7, que dá 1. O 14 também é divisível por 7, que dá 2. Então, eu fiz a simplificação aqui por 7. 7 dividido por 7, que deu 1. 14 dividido por 7, que deu 2. O 5 e o 10 também tem como simplificar. 5 é divisível por 5, que dá 1. E o 10 também é divisível por 5, que dá 2. Aí, basta você multiplicar os números que sobraram. 1 vezes 1, que é 1. 2 vezes 2, 4. E negativo vezes positivo, que vai dar negativo. Aqui, ó, tem que colocar o negativo ali na resposta, certo? Manter o sinalzinho de menos. Então, das duas maneiras, a gente vai chegar no mesmo resultado, que é menos 1/4. Se você não quiser fazer a simplificação, não tem problema. Mas pode ir treinando, porque, né, quando a gente chegar lá no 8º ano, no 9º ano, vão ter algumas matérias, alguns conteúdos, que vai haver a necessidade de simplificar. Então, já é bom ir treinando. E também porque facilita o cálculo, ele fica bem mais resumido. Mas se quiser fazer normal, não tem problema, vai chegar no resultado do mesmo jeito.